Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, esses bolsonaristas fascistas, eles não têm parâmetro para as coisas. Olha bem, veja o caso do senador Marcos Duval. Esse senador parece que ele não tem inteligência. Exatamente isso, parece que ele não tem inteligência. Porque já está sendo investigado por aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. E tem outra. E agora, depois que foi liberado, entendeu? As redes sociais para ele, porque estava bloqueadas e agora desbloquearam, ele volta a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso foi durante uma transmissão na Rede X, o antigo Twitter. Agora, na noite do domingo, inclusive. Agora, o parlamentar, esse Marcos Duval, cujas redes sociais tinham sido suspensas por decisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou em uma transmissão que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal precisa ser internado e tomar choque todos os dias. O Marcos Duval, ele é investigado por seus envolvimentos nos atos terroristas de 8 de janeiro. E tem outra. Não cria juízo, rapaz. E além disso, esse tal de Marcos Duval, ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de destruir o Supremo Tribunal Federal e defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, alegando que ele teria cometido crime. Agora, o senador Marcos Duval também proferiu ameaças sugerindo que o ministro ele teria um fim trágico. E tem outra, ele complementa isso dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não sairá ileso. Agora, em tom de ameaça, o Marcos Duval, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de assassino da Constituição brasileira e afirmou ainda que todos os ditadores tiveram um fim trágico. E você também terá, diz ele, que seja no Brasil ou Guantánamo. Não pense que você vai sair ileso disso, completou Marcos Duval. Parece que esse Marcos Duval, eu não sei, inclusive, como uma população pode votar num cidadão idiota igual a esse. Porque esse já está comprovado e confirmado que é um idiota. Como é que pode um cidadão desse falar isso de um ministro da Suprema Corte? E tem outra.
um cidadão que está sendo investigado por atos terroristas. Porque aquele ato do dia 8 de janeiro foi um ato de terror, que inclusive eles destruíram o patrimônio público. E esse Marcos Duval, ele está sendo investigado por ter participado disso. Agora, já não chega a isso, ele quer arrumar mais confusão, atacando o ministro da Suprema Corte. O que será que passa pela cabeça de uma pessoa? Eu acho que ele não bate bem dos pinos. Esse cidadão não bate bem dos pinos. Mas vai fazer o quê? Ele é um bolsonarista. E de bolsonarista a gente espera tudo. Não vê o que está acontecendo no interior de São Paulo? Os bolsonaristas tocando fogo no Estado. E tem outra. Eles anunciaram nas redes sociais. Inclusive o Malafaia fala com todas, assim, fala com ódio, dizendo que o Estado de São Paulo ia pegar fogo. Agora, a Polícia Federal tem que investigar e não é difícil. Tá lá, inclusive eles fizeram uma gravação coletiva. Foi o Malafaia, o Nicolas, o Gaia, a Bia Kiss, Eduardo Bolsonaro e tem mais algumas outras pessoas que eu não lembro. Gravaram nas redes sociais que São Paulo, o estado de São Paulo, ia pegar fogo. Isso 2 dias antes de começarem os incêndios criminosos. Que, inclusive, quem cometeu os crimes ainda filmou que eles estavam botando fogo. E a Polícia Federal agora diz que vai investigar. Mas, olha, sinceramente, no meu ponto de vista, não vai dar em absolutamente nada. Não vai dar em nada. Por quê? Olha bem, todos nós vimos o que aconteceu com os índios que estavam morrendo de fome, porque estavam sendo, assim, exterminados no governo do genocida Bolsonaro. E o que aconteceu para o pessoal que estava matando os índios? Aconteceu alguma coisa? Alguns deles foram presos. Porque não adianta prender aquela camada lá de baixo. Tem que prender os cabeças. E os cabeças não vão presos. Sabe por quê? Porque, inclusive, a PGR do tal de Gonê diz que só vai trabalhar depois das eleições. Quer dizer, até as eleições, que é em outubro, nós estamos em agosto, ainda tem mais um mês. E as coisas acontecem a toda hora. Veja bem o que vai acontecer dia 7 de setembro. Agora, vamos esperar para ver. Eu só acredito vendo. Eu sou que nem São Tomé. Só acredito vendo. Porque não acredito que vai acontecer absolutamente nada. Porque, sinceramente, olha bem, os bolsonaristas
inclusive, eles metem a mão na grana quando estão no poder, porque quando eles saem candidato, eles já saem candidato para meter a mão na grana. Olha bem o caso do ex-governador de Tocantins, o Mauro Carlesi, que hoje, inclusive, foi alvo da operação da Polícia Federal. E a Polícia Federal foi na casa dele. E sabe por quê? Porque quando ele era governador, uma que ele já foi votado porque um governador estava metendo a mão na grana e foi cassado. Ele entrou no lugar e começou a meter a mão na grana. Sabe por quê? Esse pessoal que rouba a população, eles fazem parte do agronegócio. E esse Mauro Carlesi é do agronegócio. E o pessoal do agronegócio, eles querem tirar vantagem de tudo. De tudo e de todos. Agora, a Polícia Federal não divulgou os detalhes sobre a operação, agora, que foi realizada, inclusive. E a Polícia Federal não quis saber de dar detalhes. Agora, isso até às 11 horas e 30 minutos, inclusive, segundo de segunda-feira, de hoje, inclusive, esse tal de Carlesi, que foi ex-governador de Tocantins, que metia a mão na grana, ele não tinha se manifestado. Agora, segundo a Polícia Federal, são mais de 100 policiais federais que estão em diligências, além de cumprirem mais de 30 mandatos de busca e apreensão e medidas cautelares, isso na capital de Tocantins, em Palmas, e também nas outras cidades, Gurupi e Dianópolis. Agora, a Polícia Federal diz que não tem ordem de prisão. Mas é lógico, quem mete a mão na grana da população nunca vai preso. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum ir para a cadeia. Veja o caso daquele que foi presidente da República, que roubou o Brasil inteirinho, inclusive o meu salário. Roubou o meu salário. Ele era lá de Alagoas, foi presidente. E tem outra. Aconteceu alguma coisa para ele? Ele foi condenado há pouco tempo atrás a 7 anos de cadeia. Ele está na cadeia? O tal de Fernando Collor, que está condenado. Mas ele está na cadeia? E meteu a mão na grana. Teve processo, correu o processo e ele foi condenado. Agora, o meu salário que ele meteu a mão, ele me roubou até hoje. Nunca recebi. Entendeu? Quer dizer, é um ladrão. E esse outro também, ex-governador aí de Tocantins, ele também meteu a mão, isso foi inclusive por fraudes que foram investigadas e registradas, segundo a Polícia Federal, na Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado de Tocantins.
Agora, as investigações apontam para contratação, inclusive fraudulentas, de empresas que eram ligadas a ele, que faziam locação de máquinas pesadas para a prefeitura e também caminhões. Inclusive o fornecimento de combustível. Isso para o governo de Tocantins. Agora, são investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, já antecipando, sabe o que vai dar isso? Absolutamente nada. Isso é só para inglês ver. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o presidente da Câmara, o tal de Arthur Lira, ele foi condenado por fraude nas eleições de 2022. E tem outra, foi suspenso inclusive o mandato dele. Aconteceu alguma coisa para ele? Ele entrou com ação na justiça e está lá como deputado. E tem outra, participou daquele esquema que roubou o estado de Alagoas, as escolas, aquele esquema de robótica. Aconteceu alguma coisa? Aquele lá, o processo das robóticas, quando foi para o Supremo Tribunal Federal, aí caiu na mão de quem? Caiu na mão de um ministro, tal de Gilmar Mendes. Sabe que o tal de Gilmar Mendes fez? Isso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que ele fez? Ele pegou, ligou, mandou uma intimação para a Polícia Federal para destruir todas as provas que tinham contra o Arthur Lira no processo das robóticas, que tinham metido a mão, parece que mais de 36 milhões. Não acontece nada. Agora, se é um trabalhador que entra numa padaria porque está com fome e pega um pãozinho para comer, esse leva tanta paulada que ele perde até o rumo de casa e vai para a cadeia. Isso acontece diariamente. Porque tem um que entrou num supermercado, numa mercearia na Vila Mariana, em São Paulo, e pegou um chocolate, um tabletinho daqueles bis. Já faz 2 anos que ele está na cadeia. Agora, esses figurão, ex-governador, ex-senador, que nem esse Marcos Duval, que é senador, você não vai dar em nada. Arthur Lira, só do Arthur Lira, só para vocês terem uma noção, os bens do Arthur Lira de 2018 a 2022 aumentou mais de 270%. Agora eu pergunto a vocês, isso tudo caiu do céu porque eles, como bolsonaristas, eles dizem que estão com Deus no coração. E o Deus só tem piedade desse pessoal. É que nem esse outro que é ladrão de banco, que é candidato na prefeitura de São Paulo, que também ficou milionário, roubando, sabe quem? Nos bancos. Roubava aposentado. E tem outra, foi
condenado pela justiça, mas foi para a cadeia? Não foi para a cadeia. É que nem aquele que também foi presidente da República de Alagoas, que foi condenado também, mas foi para a cadeia, não vai para a cadeia. Na cadeia, no Brasil, só vai pobre, olha bem, é os 3P, pobre, preto e puta. Esses vão para a cadeia. Agora, colarinho branco, esses não vão para a cadeia. Sabe por quê? Porque os ministros são amigos dele. Esse ladrão de banco, que inclusive é candidato a prefeito em São Paulo, ele tem foto até com o ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, deve ser amigo do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive está sendo denunciado pelo Marcos Duval, o senador, que também está todo enrolado na justiça. Agora, em nota, a Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional e a Agência de Transportes e Obras de Tocantins informam que estão colaborando com a Polícia Federal no cumprimento dos mandatos. Agora, esse tal de Carlesi, que foi governador de Tocantins, ele venceu 2 eleições para governador em Tocantins. Isso em 2018, que foi o primeiro, que foi uma eleição suplementar, porque o outro candidato tinha sido cassado pela justiça. Não foi preso também. É só cassado e fica tudo bem, depois sai candidato de novo e não tem problema. Aí depois ele saiu candidato e foi eleito novamente. Inclusive, o que foi cassado é o Marcelo Miranda, que era do MDB. E esse Carlesi, ele é do partido do Bolsonaro. E ele ficou no cargo até ser afastado também por corrupção pelo Tribunal de Justiça. Isso em novembro de 2021, inclusive quando o Bolsonaro estava na presidência da República. Veja bem que o caso dele é meio enroscado. Nem o Bolsonaro, que era presidente da República, conseguiu livrar a cara dele. Agora, aí depois, sabe que ele viu que não ia dar mais e ele pegou e renunciou. Isso foi em março de 2022. E na ocasião, quando ele era filiado ao partido que era o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era do PSL, que ele foi eleito o número 17. E esse Carlesi também. Porque esse pessoal bolsonarista, eles são loucos para meter a mão na grana dos outros. Eles querem obter vantagens ilícitas em serviço vinculado a tudo, inclusive o dele, era vinculado à assistência à saúde do servidor público do estado de Tocantins. Quer dizer, eles não querem saber. Agora, tem um outro porém. O estado lá de Tocantins, Goiás, aquela região toda, é como Santa Catarina. É um estado de fascista, neofascista, bolsonarista. Só não chega a ter mais neofascista,
porque em Santa Catarina é o estado que tem mais organizações nazistas no Brasil e no mundo. E esses neofascistas bolsonaristas que organizaram, patrocinaram, incentivaram aqueles atos de terror do dia 8 de janeiro. Foram eles mesmos. Eles que incentivaram aqueles terroristas bolsonaristas a fazer aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes e destruir todo o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Agora, o objetivo maior era o golpe de Estado que eles queriam dar. Porque o Bolsonaro queria o golpe de Estado. Agora, sabe para que ele queria o golpe de Estado? Ele queria instalar no Brasil a ditadura militar. A ditadura fascista militar. Aquela que nós já tivemos. Aí o que acontece? Eles queriam realmente a ditadura militar porque o genocida, ele tem como sonho ser ditador no Brasil. Ele tem como sonho ser ditador no Brasil eternamente. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura no Brasil e nós sabemos o que é a ditadura militar. Porque nós sentimos na carne e na pele o que é. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe de Estado na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.